Bom, Sara, vamos lá. Ó, esse próximo exercício aqui, né, eu quero também aproveitar ele para que a gente entenda que os gráficos que vão aparecer na nossa frente podem ser escritos na forma algébrica aqui, que é o que está nas alternativas, tá? Vou pegar um exemplo concreto, que é esse exemplo das bolinhas dentro de um copo cheio d'água. O cara está relacionando a altura da água ao número de bolinhas. Olha a tabela aqui, ele fala do nível da água, Y, em função do número de bolinhas X. Me parece fácil de entender que se eu ponho bolinhas, o nível da água deve subir, porque as bolinhas vão ocupar um volume lá dentro do copo, que antes era ocupado só por água. Aí, quando você tiver água e bolinhas, o volume total, né, do copo, né, o volume preenchido do copo vai ser o volume da água e das bolinhas, né? Os dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, as bolinhas vão fazer com que o nível da água suba conforme você vai acrescentando ela. E quanto mais bolinhas você colocar, mais a água deve subir, tá? E é isso que ele está descrevendo aí no enunciado. Vou me furtar de ler o enunciado daí, já que eu já expliquei ele antes. E aí a pergunta é: qual é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X? Bom, espera um pouquinho, vamos lá. Olha para a tabela, que foi o dado que ele te forneceu, dado numérico que ele te forneceu. Se você tem 5 bolas, a altura da água é 6,35. Se você tem 10 bolinhas, se você põe mais 5 bolinhas, a altura vai para 6,7. Mais 5 bolinhas, 7,05. Moçada, vamos lá. Perceba algum padrão que essa tabela te apresenta aí. O que ela está te dizendo? Além dos próprios valores, relacionando o valor da altura da água com o de bolinhas, além disso, o que dá para a gente depreender das informações dessa tabela? O que dá para entender das informações que essa tabela te dá? Que cada bolinha aumenta 0,35 centímetros. 0, quanto? 35. E o nível não, cuidado. Não é cada bolinha. 5 bolinhas. A cada Isso. 5 bolinhas. Me expressei errado. Perfeito. A cada 5 bolinhas, 0,35 centímetros. E o nível inicial de água era de 6 centímetros. Nossa, que maravilha. Quem está falando? A Bianca. Ô, Bianca, você está arrebentando, hein? Moçada, olha só, vem cá. A Bianca deu uma olhada boa ali e sacou o seguinte, ó. 5 bolinhas, né? A cada 5 bolinhas que eu coloco a mais, a cada mais 5 bolinhas, né? Um aumento de mais 0, vai faltar espaço aqui para o tio, 0,35 centímetros. Depois você põe mais 5 bolinhas, acontece a mesma coisa de novo. Vai de 6,70 para 7,05. Isso é, de novo, um aumento de 0,35. Então, moçada, a cada mais 5 bolinhas, eu tenho um aumento de 0,35. Isso foi o que a Bianca sacou e eu estou aqui só organizando o que a Bianca percebeu ao olhar para a tabela. Bom, moçada, se eu quero saber o nível inicial da água é o nível sem bolinha nenhuma. Eu tenho que pegar esta situação aqui, que é essa situação aqui, correspondente, e tirar 5 bolinhas, certo? Eu tenho que voltar aqui para o zero. Né? E se eu volto para o zero, dos 5 para o zero, essa altura da água tem que diminuir 0,35. Então, o ponto zero, né, quando eu tinha 0 bolinhas, eu tinha, então, 6 centímetros de altura de água. Deu para entender até aí? Sim, professor. Tá. Aí temos um outro problema, que é o fato de que o número de bolinhas varia de 1 em 1, né? Não de 5 em 5. A tabela te deu de 5 em 5. Mas eu posso pôr uma bolinha, 3 bolinhas, 7 bolinhas, 9 bolinhas, 37.412 bolinhas. Posso. Né? Não é múltiplo de 5.
O X aí é 1, 2, 3. O X é discreto, mas é de 1 em 1, não de 5 em 5, né? Então, aí eu preciso fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é o aumento, né? Se eu colocar só uma bolinha, qual é o aumento que ela vai implicar? Qual é o aumento que ela vai promover lá na altura da água, né? E aí, poxa, eu montei uma regra de 3, né? Porque me parece que dá para concordar que quanto mais bolinhas eu ponho, maior vai ser o aumento que elas promovem, né? São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais bolinha, mais aumenta a água. E aí você resolve grandezas diretamente proporcionais com regra de 3. Montei a regra de 3, e se eu fizer essa conta aqui, eu vou descobrir que uma bolinha aumenta 0,07 centímetros, né? Se eu colocar só uma bolinha, a coluninha d'água vai aumentar 0,07 centímetros. Bom, dito isso, moçada, o exercício pergunta qual é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolinhas X. Ele está perguntando, moçada, qual que é a equaçãozinha lá, que se eu colocar no lugar do X, que é o número de bolinhas 5, vai aparecer 6,35. Se eu colocar 10, vai aparecer 6,7. Se eu colocar 15, tem que aparecer 7,05. Se eu colocar 0, tem que aparecer 6. Se eu colocar 1, tem que aparecer 6,007. Se eu colocar 2, tem que aparecer 6,014, que é 2 vezes o aumento das bolinhas aqui. E por aí vai. Então, qual que é a expressão que vai dar esses valores aí para nós? Olha aí, olha a alternativa D e veja que tentadora que ela é, né? Sim. Mas aí veja aqui você, se eu colocar 0 bolinhas aqui no X, quanto é que é 0 vezes 0,7? 0 vezes qualquer coisa é 0, certo? E aí essa equação está dizendo que se fossem 0 bolinhas, a altura da água é 0. Não, cara, tem que ter água antes de ter bolinha, né? Senão não adianta, não funciona. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Sim, que a dela desconsidera a altura inicial da A água. altura inicial da água está desconsiderada. Olha o item E. Se eu colocar 0 bolinhas aqui, 0 bolinhas no X, quanto que é 0 vezes 0,07? 0. Mais 6. 6. 6, opa, tá certo, ó. Olha lá em cima, com 0 bolinhas a altura tem que ser 6. Beleza. Põe aqui 1. 1 vezes 0,07 dá 0,07. Mais 6, 6,07. Ah, é verdade. Então, porque quando tiver uma bolinha, a altura vai deixar de ser 6 e vai passar a 6,07. Pô, até aqui tá tudo certo. Põe 5. 5 vezes 0,07 dá 0,35. 6 mais 0,35 dá 6,35. Olha ali, ó. Na tabela. Tá certo, né? Se eu coloquei 5, aqui deu 0,35, mais 6 dá 6,35. A altura calculada desta forma dá a altura real do experimento que eu fiz. Se colocar 10, aqui é para 0,7. 6 mais 0,7 dá 6,7. Olha que beleza. Se eu colocar aqui 15, vai dar 1,05 aqui. E 6 mais 1,05 dá 7,05. Perfeito, perfeito. Esta equação é a equação que modela esse experimento, que me relaciona a altura da água em função do número de bolinhas para qualquer número de bolinhas. Então, veja você, né, moçada, aqui assim, embora a tabela me pareça mais amistosa, mais amigável, mais palatável, essa função aqui, essa expressão algébrica que ele está me dando aqui, ele serve para qualquer número de bolinhas que eu quiser colocar. Ele é muito mais poderoso do que a tabela.
Porque eu posso colocar aqui qualquer número de bolinhas, sem precisar criar uma nova expressão algébrica. Aqui não, né? Aqui, se eu quiser colocar 20, tem que abrir mais uma linha de coluna, mais uma linha de tabela. Se eu quiser colocar 25, mais uma linha. Quer dizer, para cada valor de bolinhas que eu colocar, eu preciso abrir mais uma linha na coluna ali. Vai ficar um troço infinito. Aqui é infinito, sem ser. Qualquer valor de x, qualquer valor de bolinhas que eu quiser colocar aqui, eu coloco e faço a conta. E acho o valor, a altura da coluna de água na sequência, tá? Dito isso, eu quero saber o seguinte, item pergunta B, a partir dos dados da tabela, construa o gráfico do nível d'água Y em função, aqui o X, do número de bolas X. Mostrado o gráfico, tem essa cara de novo aí, que a gente já viu, né? Quem vem aqui na horizontal é o número de bolinhas, quem vem aqui na vertical é a altura Y do nível d'água. Começa no 6 e vai subindo 0,07000 a cada, né? Era para ser uma reta aqui. Deixa eu tentar fazer melhorzinho. Senão dá uma impressão errada aqui. A forma, como eu disse, a forma do gráfico é importante, né? Aí, moçada, repara, se você quiser por detalhes, você pode. Quer ver aqui, por exemplo, ó. Estou colocando aqui nesse ponto, nessa lateralidade, vamos dizer, o valor de 15. 15 bolinhas. 15 bolinhas, a altura da água vai ser... Que valor que eu tenho que pôr aqui? Moçada? 7,05. Que é a altura quando tem 15 bolinhas, certo? Sim. Sim. Repara o seguinte, ó, mesma coisa da expressão algébrica, porque, aliás, o gráfico é a manifestação, né, em figura dessa expressão aqui. Esses dois caras, tanto o gráfico quanto a expressão algébrica, me dão as mesmas informações, tá? É como dizer assim, são sinônimos. E aí são sinônimos, sim, na hora que eu coloco esse gráfico como uma reta, partindo do 6, quando não tem bolinha nenhuma, e indo para o 7,05, quando tem 15 bolinhas, eu consigo entender que esse acréscimo é de 0,07 a cada bolinha que eu coloco, porque é um acréscimo linear que a gente fala, é um acréscimo proporcional. Cadê a minha flechinha que eu mandei ficar estável? Sumiu. Inferno. Oh, caramba. Tá? Esse aumento sempre na mesma inclinação, sempre, né, um gráfico cuja inclinação está fixa, ele diz para nós que para cada bolinha o aumento é sempre o mesmo. Para cada bolinha que você acrescenta lá, o aumento é sempre o mesmo. Né? Daqui a pouco não vai ser bolinha no X, vai ser tempo. Mas aí, se você tiver um gráfico assim, é porque conforme o tempo vai passando, os aumentos sucessivos são sempre iguais. Né? Se não forem iguais, a inclinação vai tender a mudar, como no exercício anterior que a gente fez aqui. Tá? Calma, porque é muita informação, eu sei, e a gente já vai para os gráficos da cinemática, para começar a aplicar isso e se familiarizar um pouco mais com isso. Tá? Como eu disse, uma dica importante é você ler o gráfico da esquerda para a direita, porque é muita informação de uma vez só. Tá? E aí a leitura por partes ajuda um bocado. Vamos lá, eu montei essa situação aqui numa prova de meia maratona, 21 km, o corredor de camiseta amarela, que é esse que está aqui, e calção vermelho, desenvolve uma velocidade de 10,5 km por hora, enquanto os outros dois corredores conseguem manter a velocidade menor de 7 km por hora, só que um deles está meio bêbado e ele foi no sentido errado. O cara errou, foi para o lado errado da prova. E não tem amigos, ninguém avisou. Construa o gráfico VT e ST dos três corredores ao longo da prova.
E feito isso, construa as equações S de T de cada um deles. Moçada, para quem não está lembrando, ou para quem não estava aqui ontem, né, eu estou entendendo o seguinte, eu estou trabalhando com 3 movimentos que são movimentos uniformes. Os caras vão ficar o tempo todo correndo a uma mesma velocidade. O da frente é 10,5, o de trás é 7. Os que ficam para trás é 7 km por hora. Tanto esse quanto aquele. Como são movimentos uniformes, essa equação que eu estou pedindo aqui no final do enunciado é uma equação que vai seguir o padrão S igual a S0 mais V delta T, que foi discutido na aula de ontem, né? E aí quem boiou, quem perdeu, volta lá, dá uma olhadinha, porque essa equação, esse padrão de equação é o padrão de equações para movimentos uniformes. Todo movimento uniforme vai ter uma equação que associa onde o cara está, S, com quando, ΔT, quanto tempo de movimento ele desempenhou, né? Vai ter todo movimento uniforme vai ter uma forma padrão, com essa carinha aqui, com esse padrão, seguindo esse padrão, tá? Mas vamos para os gráficos primeiro, moçada, olha só. O da frente lá, o amarelo, vou pegar, vou usar amarelo para ele. Deixa eu ver, cor da tinta, amarelo, já tá. Tá bom. A velocidade do cara é 10,5 durante até quando? Foi uma pergunta, moçada. Me ajuda aí. No começo só? No começo só, depois o exercício falou que vai mudar depois? Ou ele vai cumprir a prova inteira com essa velocidade? A prova inteira. E aí, se é a prova inteira, quanto tempo ele vai ficar nessa velocidade? Lembrando que a prova inteira é 21 quilômetros e a velocidade dele é 10,5. 2 horas. Concorda? Todo mundo entende o que 2 foi horas. dito aí, moçada? Olha só. Se a velocidade do cara da frente aqui é 10,5 km por hora, ele vai andar 10,5 km a cada hora. Na primeira hora ele anda 10,5, na segunda hora ele anda mais 10,5 e 10,5 mais 10,5 dá 21. Puxa, então este cara aqui vai demorar 2 horas para completar a prova. 2 horas é um valor que está aqui, nessa vertical aqui. Então, ele fica 2 horas a essa velocidade, que é 10,5. Era para ser uma horizontal. Ave Maria, não dá, muito ruim. Desculpa, moçada. É muito difícil escrever com o mousepad aqui, peraí. Tentar melhorar, espero que não piore, né? Ficou mesmo uma porcaria. Finge que é uma reta horizontal, tá? Então é isso, né? O cara tá lá 2 horas a essa velocidade de 10,5 km por hora aí. E o gráfico do espaço dele, como é que fica? O espaço é a posição. Se eu admitir que esse ponto aqui é o ponto zero, né? A largada é o ponto zero da trajetória, ele começa aqui do zero. E em 2 horas chega aonde? Do espaço no ponto máximo. Qual é o ponto máximo? O fim do S. Quanto é? É 21 quilômetros. É 21 quilômetros de distância do ponto de largada. Então, ele vai caminhar 21 quilômetros. E aí, olha só o gráfico dele aqui, ó. O gráfico não é esse, né? Esse aqui é só o tracejado para me referir ao 21K. O cara vai... Professor, minha internet caiu, eu perdi um pouco da explicação.
Tá, peraí, deixa eu só terminar, já retorno. Você me fala onde você terminou, peraí. O gráfico vai ser como a rapidez, né? Como a velocidade com que ele está percorrendo esse trajeto é sempre a mesma, a inclinação desse gráfico do cara, como a gente já discutiu, vai ser a mesma do começo ao fim. Então é uma coisa meio... Vou tentar fazer aqui. Tchan. O gráfico dele é assim. Quem que perdeu aí? Quem que estava falando? Perdeu de novo, caiu de novo, será? Bom, temos problemas de conexão. Daqui a pouco ela volta aí. Moçada, o segundo lá, o cara de branco. Vou usar o azul para ele aqui. A velocidade do cara é 7 km por hora. 7 km na primeira hora, mais 7 na segunda, 14, mais 7 na terceira, 21. Este cara vai demorar 3 horas para percorrer a corrida inteira. Em 3 horas... Por que ele vai demorar mais que o outro? Porque ele fica 3 horas a uma velocidade menor, de 7 km por hora. Então, o gráfico de velocidade dele é assim, ó. Tá certo? E, por sua vez, ele, né, como ele demora 3 horas, vou tentar alinhar com o gráfico de baixo aqui. A moça que perdeu a explicação, tá de volta? Vamos lá, moçada, olha só que importante, isso aqui é importante. Olha a inclinação do azul, olha a inclinação do amarelo. Qual que está mais inclinado? Inclinado é o contrário de deitado. Amarelo. E por que está mais inclinado? Porque a movimentação no espaço foi maior. Porque ele é mais rápido, né? A velocidade dele é maior. E aí o gráfico do deslocamento, que fala do quão rápido o cara se move, quanto mais rápido ele for, mais inclinado vai ser. Então, olha aqui a ideia aqui, ó. Quanto mais inclinado for, quanto maior for a inclinação, nossa senhora, que dificuldade. Quanto maior for a inclinação, isso representa que a velocidade do cara é maior. Peraí. Facilitar a nossa vida aqui. Então, repara, moçada, que uma coisa que é fundamental aqui, que é o seguinte. Você consegue olhar para o gráfico do espaço, que é esse de baixo aqui, mesmo sem ter o da velocidade que está lá em cima, você consegue saber algumas coisas do gráfico que está lá em cima, mesmo sem ter ele. Né? Porque os gráficos estão relacionados, né? Tem uma relação da velocidade que o corpo tem com como ele se move no espaço. Claro, né? Tem relações, mas precisa saber fazer essas relações, dá para entender? Aí vamos lá, ó. Falta o terceiro ali, o vermelhinho. Cuidado, moçada, não se esqueça da nossa aula de tratamento escalar. Qual é a velocidade do vermelhinho, desse cara aqui? 7 quilômetros. Não concordo. 7 quilômetros é desse. Negativo. Isso. Lembra, moçada, o seguinte, não esqueça disso, pelo amor de Deus. É cinemática, e a cinemática eu falei para você, e não falei e não fiz, mas ficou mesmo, juro para você, não fiz de propósito, tá? A gente tem o tempo todo que trabalhar com uma trajetória, para poder tratar com grandezas vetoriais como se fossem escalares, né? Quer dizer, aquela história de só dar o valor e a unidade de medida. A nossa trajetória, já pelos gráficos, eu sem querer fiz, né? Eu fiz uma trajetória que está aqui, o zero na largada
e está orientada para a direita. Para a direita é positivo. A velocidade do vermelhinho é para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Se é para a esquerda, é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então não é 7, é menos 7. Certo? E aí o cara fica menos 7 um tempasso, né? Porque ele não vai chegar na chegada nunca. Ele fica até ele se tocar, não cansar, sei lá. O cara passa aqui das 3 horas, se for o caso. Ele não vai, ele está indo para o outro lado, está indo para o lado errado. Não vai chegar, então ele fica correndo lá o tempo todo. Como é que fica o gráfico do espaço dele? Para baixo, que ele está Para com baixo. trajetória. Perfeito. Isso, moçada, isso. Então o gráfico vai ficar assim, né? Ele sai do zero e vai lá para o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, então é para posições que, de acordo com a minha trajetória aqui, são posições negativas. As posições negativas são as posições aqui para baixo, né? Para baixo do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 21, menos 30, menos 40, sei lá. Tudo bem, moçada? Alguma dúvida? Ô, professor, minha internet caiu, eu perdi toda a explicação, mas depois eu assisto de Moça, novo. eu fiquei procurando. Ela caiu 2 vezes, né? Porque caiu, você voltou. Aí Aham. eu terminei uma explicação aqui, fiquei, cadê a moça que caiu? Aí você não falava nada, eu continuei. Então, porque aí na hora que eu fui falar, caiu Caiu de novamente. novo, né? Eu entendi. Isso. Imaginei. Quem tá falando? É a Angélica. Ô, Angélica, você voltou. Eu tava sentindo tua falta aqui, na verdade. Se você não foi a primeira a Então, voltar depois, a internet está ruim hoje. caiu a internet. Hoje a internet não tá colaborando, mas agora tá normal. Tá. Bom, moçada, aí a segunda parte da questão, para terminar essa aula de hoje, é a própria equação dos caras, né? Deixa eu só, cadê? São de seta. Puta, vou ter que apagar tudo aqui, né? Como eu disse, o padrão da equação é esse aí, né? S igual a S0 mais VT. Então, vamos tentar colocar isso para todos os caras, né? Espaço... Não, aqui não precisa apagar. Aqui, me empolguei no apagamento aqui. Vamos lá. A equação do amarelo. Lembrando aqui, moçada, o seguinte, importante entender. Cadê? Eu perdi o mouse aqui. Importante entender o seguinte, ó. S, oh meu Deus, e o ΔT são as variáveis, né? São o nosso Y e o nosso X aqui. Igual na matemática, Y e X são as variáveis, aqui as nossas variáveis, o Y é o S e o tempo é o X. Justamente essa equação que você está montando agora, ela visa que você consiga calcular qualquer S para qualquer T. Então, ST você não fixa, só fixa se quiser saber um valor específico. A equação está aí para te dizer qualquer valor. Então, ST são variáveis. O amarelinho, moçada, ele parte de qual ponto? Qual é o S0 do amarelo? 0 quilômetro. É 0. E qual é a velocidade dele? 10,5. 10,5. Olha que doido, moçada. Olha que doido. Põe aqui no ΔT 0, 1 e 2. Se o ΔT for 0, 0 vezes 10,5, 0, mais 0, 0. Se no instante 0 o cara está no 0, tá. No instante que ele larga. No instante 1, ele já vai ter andado 10,5. E o S vai ser 10,5. No instante 2, você colocar 2 aqui no ΔT, 2 vezes 10,5 dá 21. Olha, descobri que o cara chega no 21, que é o final da prova, em 2 horas. Eu já sabia disso. Mas agora eu estou sabendo isso via algébrica, né? Tá? Segundo carinha, o carinha que nós estamos representando em azul.
Qual é o S0 dele? De onde ele parte, moçada? Galera, de onde o carinha azul parte, pelo amor de Deus? Do zero? Do zero também, certo? Todo mundo parte do zero. Mas qual a velocidade dele? 7. Olha lá, põe 3 aqui. 3 vezes 7, 21. Ah, é o tempo que demora. Olha no gráfico ali, ó. Olha no gráfico ali. A 3 horas de movimento, o cara chega no 21. Quer dizer, essa equação é sinônimo desse gráfico. Igual a equação do amarelo é sinônimo do gráfico do amarelo. Tá? Por último aqui, o vermelhinho. Como é que fica a equação S de T dele? Não vou falar mais nada. Vai, vocês. 0. 0 mais Menos 7. menos Menos 7. 7. Isso, show. Aí, moçada, uma última coisa aqui nos nossos minutos restantes. É importante perceber o seguinte, ó, do mesmo jeito que eu parto do padrão para criar as equações relativas a cada um dos movimentos uniformes que eu tenho ali, dá para fazer o caminho inverso. Repara o seguinte, ó, se o cara te dá essa equação aqui do amarelo, e você percebe que assim, primeiro, é uma equação do espaço em função do tempo, o tempo está elevado à primeira aqui, igualzinho no padrão para a equação de movimento uniforme. Aí tem um valor que multiplica o tempo e tem um valor que está sozinho. Você pode fazer o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Entender que esse valor que está sozinho aqui é o espaço inicial e entender que este valor que multiplica o tempo é a velocidade do cara. Entendeu o que eu falei? Porque aqui Não. nesse caso, moçada, a gente fez o quê? A gente sabia de onde o cara partia e sabia a velocidade deles e a partir disso construiu as equações. Se o exercício te dá a equação antes, você olha para ela, reconhece lá o padrão, né, do sorvete lá, do movimento uniforme, né, porque tem um termo sozinho e um outro termo que multiplica o tempo elevado à primeira, com expoente 1, né? Então dá para perceber que é uma equação de movimento uniforme, e ao perceber que é uma equação de movimento uniforme, é só lembrar que quem está sozinho é o espaço inicial e quem está multiplicando o tempo é a velocidade. Acabou. Você já consegue montar todo o resto, já sabe, consegue fazer todo o resto do movimento a partir da equação, certo? Sim. Sim. Tá. Temos 3 minutos aqui, moçada, só. Eu queria deixar para vocês, né, 2 tarefas aí. Vou pedir para vocês fazerem print screen. Primeira tarefa é esse exercício aqui, que é para completar o gráfico. Eu te dou o gráfico do espaço de velocidade, mas os 2 primeiros instantes, 0 até 2 segundos e 2 até 4 segundos, só o gráfico do espaço está preenchido. De velocidade precisa ser preenchido a partir deste. E depois do 4 segundos, o gráfico que está preenchido é o de velocidade. E aí, a partir dessa informação, eu queria que você preenchesse, né, esse gráfico aqui, o gráfico do espaço. Tá? Então, tira um print screen dessa aqui e me fala para eu poder passar o próximo slide. São mais 2. Pronto, eu já tirei. Olha só, esse aqui, mesma coisa, né? Olha esse gráfico do espaço em função do tempo aqui, moçada. Olha só. Cadê minha flechinha? Sumiu. Lazarento. Vai. Aqui. Espaço em função do tempo. Ele está falando da posição do cara. É movimento uniforme? Não. Opa, é sim.
Vou dizer por quê. Desculpa, né? Fui categórico no dizer que você estava errado aí, querida, mas olha só. Repara o seguinte, dá para saber que é movimento uniforme, porque gráfico de movimento uniforme, gráfico de espaço em função do tempo de movimento uniforme me dá uma reta. Aquela história da inclinação sempre a mesma, né? Aí repara o seguinte, que a cada 2 segundos, nos primeiros 2 segundos, esse móvel, né, que é um ciclista no caso, está voltando 10 metros. Depois, mais 2 segundos, volta mais 10 metros. Caramba, sim, mais 2 segundos, volta mais 10 metros. O tempo todo, ele está voltando 10 metros a cada 2 segundos. A velocidade dele é constante, sim. Então é movimento uniforme, sim. Oi? É contra a trajetória só. Só que está indo contra a trajetória. Ele está voltando, né? Assim, entre aspas, está voltando, quer dizer, ele está indo contra a trajetória. Em vez de estar indo a favor, que me daria um gráfico que sobe aí, né? Ele está indo contra. Sim? Tudo bem? Sim. É movimento uniforme, sim. Portanto, S igual a S0 mais V delta T serve, tá? Tudo mais. O gráfico da velocidade vai ser um gráfico horizontal, tá? Tudo isso. Mas tira um print aí e tenta fazer depois. Tem mais um. A gente tem menos de 1 minuto. Vou mudar, senão a gente não consegue chegar lá. Esse é o terceiro e último aqui. Tá? Já tem as gradezinhas para você fazer, embora você não vá fazer no computador, eu suponho, né? Tudo bem, moçada? Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Façam esses